Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde terá histórias de Karen se achando o último pacote de bolacha e que se dão mal no final. Então vamos começar. Minha tia Karen arrombou minha casa. Sem adentrar muito na política, recentemente ocorreu uma eleição nos Estados Unidos. Minha tia apoiou um dos lados, enquanto seu marido e filhos adultos apoiaram o outro. A eleição não ocorreu conforme a vontade da minha tia. Ela começou a se exaltar, quebrar objetos, gritar e até mesmo tentou colocar fogo no adesivo escrito "Eu votei da sua filha". Seu marido chamou a polícia, mas os policiais se recusaram a intervir por motivos diversos e sugeriram que ela encontrasse outro lugar para passar a noite. Avançando para as 2 da manhã de hoje, eu estava dormindo tranquilamente em minha casa com minha família, a mais de 800 quilômetros de toda essa confusão. Fui acordado pelo alarme da minha cerca disparando. Sem saber se era um urso ou um invasor, rapidamente vesti minhas calças e peguei minha espingarda para garantir a segurança. Para minha surpresa, minha tia havia cortado a fechadura do meu portão da frente, pois não conseguia entrar e eu não estava atendendo o telefone por precaução. Após guardar minha arma com segurança, perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela começou a chorar e gritar, em plenas 2 da manhã, em uma comunidade rural tranquila, dizendo que o diabo havia levado sua família e que eles a expulsaram. Ela afirmou que, como não tinha para onde ir, eu precisava deixá-la entrar e ficar um pouco no meu quarto de hóspedes. Eu disse a ela que um dos meus amigos estava ocupando aquele quarto no momento, pois veio do Texas até a Virgínia para me visitar, e que não iria expulsá-lo só porque minha tia apareceu. Então, ela decidiu chamar a polícia e alegar que eu a estava impedindo de entrar em sua própria casa, mesmo estando em uma área rural. Então os policiais demoram a chegar aqui, é 4 horas e 41 minutos. Finalmente, os policiais aparecem. Eu os vejo conversando com ela na minha garagem. Ela mostra a eles os alicates e a fechadura danificada. Alguns minutos depois, um policial bate na minha porta. Sua inquilina afirma que eu a interrompo imediatamente e digo a ele que não tenho inquilino. Eu sou o proprietário e ocupo esta estrutura. Ofereço-me para mostrar-lhe a escritura. Bem, essa mulher afirma, eu a interrompo novamente. Qual é o endereço e a identidade dela? Neste ponto, o policial está chateado comigo, posso perceber. Então, tento amenizar a situação. Olha, cara, ela não mora aqui. Ela nunca morou aqui. Essa é minha tia. Ela mora em Nova Jersey. Por favor, verifique a carteira de identidade dela. O policial se acalma um pouco e me avisa que vai falar com ela e depois voltar. 10 minutos depois, os policiais voltaram à minha porta, desta vez 3 deles, não apenas um como antes. Um deles tinha um distintivo no braço, então percebi que ele era importante. Ele me pergunta se há alguma maneira de ela já ter passado a noite aqui, porque ela está bêbada demais para dirigir. Ele não pode deixá-la voltar para a estrada. Essa mulher acabou de dirigir de Nova Jersey até a Virgínia embriagada. Graças a Deus, ela não matou ninguém. Eu disse a eles que ela não pode ficar aqui, mas tenho certeza de que há espaço na cadeia. O policial me pergunta se ela pode simplesmente dormir em seu carro na entrada da minha garagem e sair pela manhã. Eu disse a ele absolutamente não. Quando ela acordasse pela manhã, eu teria que ligar para eles virem removê-la da minha propriedade. Isso não resolveria nada. Peço-lhes que a retirem da minha propriedade. Para encurtar a história, o carro dela foi rebocado e ela ficou detida sem acusações pendentes durante a noite. Tanta coisa, só queria dormir nesta noite. Meus filhos precisam estar prontos para a escola em breve. Minha professora, Karen, corta o fio da minha bomba de insulina. Isso ocorreu durante o meu tempo no ensino médio, por volta de 2011 ou algo assim. Atualmente, tenho 24 anos e tenho diabetes tipo 1 desde os 4 anos de idade. Uso um monitor contínuo de glicose e uma bomba de insulina. Fiz um IAP, então todos os meus professores foram informados sobre isso e que eu precisaria da minha bomba de insulina na sala de aula.
Ela poderia fazer barulho e eu teria que tirá-la do bolso e mexer nela se precisasse de insulina, ou talvez precisasse tomar um sachê de suco. Eu podia fazer isso a meu critério. Tínhamos uma professora que era muito ruim sem motivo. Ela era conhecida por fazer as crianças chorarem durante as apresentações. Ela até disse a uma garota que queria ser médica, pois queria encontrar uma cura para o câncer, porque sua irmãzinha tinha câncer. Disse que ela precisaria ser realmente inteligente para fazer isso, enquanto ria sozinha. Deixa a criança sonhar, cara. Nós tínhamos uns 12 anos, como você pode imaginar. Além disso, essa professora também estava em guerra com a tecnologia. E, hoje em dia, uso meu telefone para verificar minha glicose e administrar insulina. Hoje em dia lidar com um professor assim, quando as fronteiras estão borradas e o seu smartphone é realmente um dispositivo médico que salva vidas, é complicado. De qualquer forma, se você não estiver familiarizado com as bombas de insulina, o tipo que eu uso possui um tubinho que conecta a bomba, que contém insulina, ao meu corpo. Essa professora também gostava de ser estranhamente obtusa com as coisas. Em vez de ser como os outros professores e simplesmente dizer algo como "nada de celular na aula, coloque na minha mesa", o que me permitiria lembrá-los de que é uma bomba de insulina, ela geralmente diria algo abstrato sobre o que queria que acontecesse enquanto caminhava pela sala. Então, neste dia em particular, ela continuou insinuando aos alunos que ouviam música na aula que deveríamos ter cuidado com o que fazíamos, porque ela podia ver. Nós, crianças, pensamos que somos tão sorrateiros, mas os adultos sabem o que estamos fazendo. Obviamente, eu não estava ouvindo música, então imaginei que ela tinha visto alguém com fone de ouvido na sala. Foi quando a vi se aproximando sorrateiramente por trás de mim com uma tesoura. Levei um bom momento para perceber exatamente o que havia acontecido, porque fiquei surpreso. Eu estava acostumado com os professores pensando que eu tinha um telefone celular ou ficando incomodados com o bip da minha bomba durante um exame, mas ninguém nunca havia tocado ou, ainda mais, cortado o tubo que sustenta a minha vida. Na verdade, fiquei boquiaberto enquanto ela se virava novamente para a frente da classe e disse algo como: "Gostaria que compartilhasse conosco porque a música é mais importante do que ouvir a aula." Neste momento, imaginei que ela pensasse que eu estava ouvindo música. Ela achou que tinha cortado os fios dos meus fones de ouvido. Eu simplesmente respondi com o som dos meus pensamentos, já que aquela era minha bomba de insulina. Ela teve que me deixar ir ao meu armário pegar meu celular para ligar para minha mãe e trazer um novo conjunto de infusão. Meus pais insistiam para que eu não usasse celulares até o ensino médio, mas minha mãe também estava preocupada, já que eu era diabético e também disléxico demais para lembrar de um número de telefone. Ela queria que eu pudesse ligar para ela com facilidade, então ela me deu um telefone de $15 e colocou créditos nele. Agora me sinto velho, então apenas esperei na recepção por ela. Ela trabalhava em casa e dirigiu até lá como um morcego saindo da caverna. Ela estava tão furiosa que não quero vê-la com tanta raiva novamente na minha vida. A professora pediu desculpas para mim e todos os professores receberam mais treinamento sobre acomodação para pessoas com deficiência, ou algo parecido. No final das contas, um amigo achou engraçado e sugeriu que eu compartilhasse. Vou colocar alguns dos meus comentários aqui para que ninguém precise procurar se quiser mais informações. Sim, ela sabia que eu tinha uma bomba de insulina. Eu havia informado bem os meus professores sobre o meu diabetes. No entanto, muitos não diabéticos simplesmente não entendem. Acontecia frequentemente de os professores pedirem meu telefone quando me viam mexendo embaixo da mesa. Eu estava passando por uma situação difícil e sentia vergonha de ser diabético, então muitas vezes tentava esconder isso. Entendo como eles pensaram que eu tinha um telefone, mas um simples lembrete de que era uma bomba era o suficiente para os outros professores. Sim, ela ficou muito próxima de mim. Eu estava de frente para o fundo da sala, olhando para a tela do projetor e fazendo anotações. Ela se aproximou por trás de mim, vindo do fundo da sala onde estava palestrando para nós, e estendeu o braço em minha direção com a tesoura. Eu não percebi que ela estava fazendo isso.
As crianças costumavam manter o iPod ou qualquer outra coisa no bolso e, em seguida, colocar os fones de ouvido sobre a camisa. Às vezes, um pouco de fio saía do bolso até chegar à camisa. Foi aí que ela cortou a bomba que estava na minha cintura. Em relação ao pedido de desculpas, não foi tão ruim. Tivemos uma reunião com ela, o diretor, o vice-diretor e uma senhora da Secretaria de Educação Especial. Além de mim, meus pais, ela disse que lamentava muito por suas ações e que não deveria ter me tratado daquela maneira. Espero que eu não cresça esperando que as pessoas ajam assim comigo. Ela esqueceu que eu tinha uma bomba, mas não senti que ela estava apenas dando uma desculpa. Ela estava dizendo que deveria ter sido mais cuidadosa, que a culpa era dela e que eu não fiz nada de errado. Ela também disse que fui corajoso e calmo diante da adversidade, coisas assim. Então, ela se desculpou com minha mãe e meu pai por assustá-los e por quaisquer custos envolvidos. Ela se ofereceu para pagar, mas eles recusaram. Não, meus pais não a processaram ou a escola. Não, ela não foi demitida. Sim, eu ainda tinha que estar na sua aula. Sim, eu tinha suprimentos extras guardados na enfermaria. Mas também queria muito minha mãe naquele momento, porque eu era criança. Esta era uma escola pequena e fazia muitas coisas de forma diferente. Eles também lidavam mal com minha dificuldade de aprendizado. Em um ano, um dos meus professores ficou surpreso ao descobrir que meu pai tinha paralisia cerebral leve e pensou que deveria ser tão difícil para mim ter que lidar com isso. Ele falava com ele como se tivesse 5 anos durante as reuniões com professores e alunos. Meu pai é um engenheiro. Quando minha mãe chegou, eu estava sentado na diretoria esperando por ela. Acho que ela demorou uns 15 minutos para chegar após a ligação. Ela me perguntou se eu estava bem, verificou o estrago que foi feito. Eu percebi que ela estava brava, obviamente não comigo. Ela foi direto até a recepcionista e perguntou onde estava a professora. Então ligaram para a sala de aula e pediram que minha professora viesse até a diretoria. A diretora também apareceu. Minha mãe a repreendeu, mas não gritou, embora sinceramente eu achasse que isso a deixava mais assustadora. O fato de ela estar tão controlada. Não me lembro palavra por palavra, mas basicamente ela disse que remover minha bomba de insulina era uma violação do meu IEP, sem mencionar que é um dispositivo médico e uma extensão do meu corpo que está me mantendo vivo. E a audácia dela de danificar equipamentos médicos que salvam vidas foi imprudente e criminosa. O diabetes tipo 1 não é brincadeira e tira vidas. Ela deveria se considerar sortuda por não ter danificado a própria bomba. E ela disse com aquele tom sarcástico que eles são e tudo o que eles tiveram que fazer para conseguir uma bomba para mim. Ela tinha anos de prática tendo que discutir para poder levar comida a lugares que não permitem que você leve comida de fora, ou no aeroporto, onde não posso passar com minha bomba pelos scanners, etc. Ela tinha muita prática em colocar medo nas pessoas, mas de uma forma que elas não pudessem se voltar contra ela e dizer que ela estava sendo perturbadora. Então, ela me levou para casa pelo resto do dia. Karen queria minha caminhonete. Há alguns anos, eu tinha um emprego extra nos meus dias de folga. Meu trabalho tinha um cronograma rotativo, no qual eu trabalhava 2 semanas e tinha 2 semanas de folga. Eu ganhava muito dinheiro com esse trabalho, mas não custava nada ganhar um dinheirinho extra. Basicamente, eu era um guia turístico da região em que morava. Não tinha passeios planejados, apenas levava as pessoas para conhecer lugares legais que elas não conheciam ou não pensavam em visitar. Eu era rigoroso em relação ao pagamento adiantado, e os clientes assinavam um contrato concordando em proteger minha caminhonete de bagunças ou danos. Felizmente, nunca tive problemas e as pessoas sempre gostaram dos lugares que mostrei, exceto por uma família. Eles pareciam amigáveis o suficiente quando fizeram a reserva, assinaram o contrato e pagaram minha taxa. Devo mencionar que minha taxa era de $15 por hora, mais 75 se fosse o dia inteiro, ou 35 se fosse meio-dia. Isso incluía um tanque de combustível e cobria o meu tempo.
Também mantinha um refrigerador com água gratuita e alguns lanches limitados. Os clientes estavam pagando pelo meu conhecimento da região, pela história local e coisas do tipo. Muitas vezes, eles diziam que nunca tinham visto tantas coisas legais em um único dia. No entanto, assim que o dinheiro trocou de mãos, a atitude dessa família mudou. Eles começaram a me tratar como se eu fosse um cidadão de segunda classe, mas eu tinha o dinheiro deles, então não me importava. Eu percorri algumas das paisagens mais deslumbrantes que se pode encontrar. As pessoas ficavam sem palavras diante desses lugares e nunca vi alguém não ficar impressionado até agora. Mostrei-lhes diversos lugares e eles pareciam desapontados. Um dos locais era uma cidade famosa, com muitas celebridades, e eles disseram: "É legal, mas não posso negar que fiquei um pouco ofendido com a reação deles." No entanto, eles nunca foram totalmente rudes durante o dia. No entanto, eles ficaram surpresos quando não paguei o almoço para eles. Como eu disse, você está pagando pelo meu tempo, a comida é por conta deles. Quando retornamos à cidade, os deixei no hotel e a esposa disse: "Você pode estacionar nos fundos e deixar as chaves na mesa. Diga a eles que são para a família Smith." "Desculpe, mas esta caminhonete é minha. Não vou deixá-la aqui, pois isso não faz parte do acordo. Por favor, não há como você ser dono de um veículo como este. Obviamente, pertence à sua empresa. Realizo esse trabalho por conta própria nos meus dias de folga do meu emprego regular. Posso garantir que esta caminhonete é minha, posso mostrar meu nome na carteira de motorista. Acabei de completar 30 anos. Se você não fizer o que pedi, serei obrigado a ligar para o seu chefe. Quero dizer, eu sou meu próprio chefe." "Ok, espertinho, ligue para o seu chefe agora mesmo." Pensei em ir embora, já são 20 horas, mas tive uma ideia melhor. Liguei para meu supervisor no meu trabalho real. Vamos chamá-lo de Dan. Ele está na indústria de petróleo há 14 anos e pode ser bem teimoso. Ele sabia o que eu fazia nos meus dias de folga e até enviava pessoas para mim às vezes. Ele atendeu e eu apenas disse: "Uma das minhas clientes está exigindo falar com meu chefe, então aqui está ela." Entreguei o telefone a ela, a esposa, parecendo arrogante. Tentei dizer ao motorista para deixar a caminhonete aqui para que pudéssemos usá-la, mas ele mentiu e disse que é o dono. Só consegui ouvir ele gritando: "Você é burra ou o quê?" Não entendi mais nada, mas sei que ele deu uma boa bronca nela. Ela apenas caminhou até a janela, me entregou meu telefone e disse: "Ele quer falar com você", e foi embora. Isso resolve o seu problema? Sim, obrigado, meu camarada. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os relatos postados. E é claro, não esqueça de deixar seu like, pois assim o Pinguim ficará muito feliz.